Continuidade à segunda parte da nossa aula sobre metabolismo heterotrófico, eu gostaria de fazer alguns lembretes para vocês. Então, o nosso curso de bioquímica bacteriana está sendo hospedado no canal do YouTube. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreva. O canal é a Back Friends, Bactérias São Amigas e Não Inimigas. Recentemente, o nosso site foi atualizado, então se vocês puderem dar uma olhada no nosso site e, quem sabe, até fazer alguns comentários, toda crítica é bem-vinda, só assim a gente consegue melhorar, tá? Então, se possível, eu peço para vocês darem uma olhadinha também no nosso site, que acabou de ser atualizado, atualizamos o site. E não se esqueçam de se inscrever no YouTube, porque uma vez que terminar a submissão de todos os vídeos do curso de bioquímica bacteriana, será realizado uma avaliação, tá? Então eu vou disponibilizar uma avaliação, vocês tirando mais que 6 na avaliação, vocês terão direito aí gratuitamente, lembrando, a certificação, tá? Então, alguns dos materiais eu vou disponibilizar para vocês, lembrando, tá? Então, voltando aqui sobre o que a gente estava falando do metabolismo heterotrófico, algumas coisas a gente já falou, outras eu já repeti algumas vezes, mas é sempre importante a gente lembrar que o metabolismo, então vamos fazer uma colinha aqui, já que agora eu tenho o computador, né? Então vamos fazer uma colinha aqui, assim vocês conseguem anotar, desenhar. Então a gente tem que o metabolismo, opa, não, só um momento. Então, ó, coisas que são importantes aí, importante da gente considerar. Então vamos fazer um novo arquivo. Então fazer um novo documento em branco. Então a gente não pode esquecer, isso é sempre importante da gente falar, que o metabolismo ele nada mais é do que um conjunto. Então o metabolismo é o conjunto de reações químicas ou bioquímicas que estão interconectadas dentro de uma célula, tá? Então isso é o metabolismo. Não vamos esquecer o que é o metabolismo. Por que os seres vivos têm metabolismo? Vamos lembrar, para sua existência, então não liguem aqui para a falta de acentuação, tá? Então, para sua existência e para gerar novos seres vivos. Então, gerar novos seres vivos. Isso é importante. Como que esse metabolismo funciona? Ele funciona aí de forma anabólica e catabólica. Eu não vou fazer uma revisão completa, tá? Então isso tudo eu já falei no outro vídeo, já tenho falado desde o início aí da do nosso curso, tá bom? Então, anabólico, catabólico, quais etapas? O que um ser vivo precisa para fazer o seu metabolismo funcionar, né? Então ele precisa de energia, ele precisa de poder redutor e ele precisa dos 13 precursores, tá? E aí, como que ele vai conseguir esses precursores, poder redutor e energia? Através do seu metabolismo, como eu já coloquei aqui. Deixa eu voltar. Como a gente já viu, a gente tem aí uma gama de metabolismos existentes, certo? Então,
esse metabolismo, ou seja, essa conquista de poder redutor, energia e precursores, pode ser feito de forma heterotrófica ou autotrófica, tá? Aí o que é importante a gente considerar a partir de agora? É importante a gente considerar que essa obtenção dos 13 precursores não vai se dar apenas por uma única via metabólica. Então, lembrando, vamos pesquisar direitinho a definição de via metabólica. Eu já fiz a definição de via metabólica em outro vídeo, tá? Mas uma via metabólica nada mais é do que o total das reações químicas de um organismo. Mas a via metabólica, ela está relacionada ao que? Ela está relacionada a um metabólito. O que é um metabólito? Então vamos colocar aqui para as nossas anotações. Então, um metabólito é uma substância química, tá? Então, a via metabólica, ela está relacionada com um metabólito em específico, um metabólito em particular. Então, quando a gente fala, por exemplo, via glicolítica, é porque essa via está relacionada com a glicose. Quando a gente fala da via dos destinos do piruvato, é porque essa via está relacionada com o piruvato. E assim sucessivamente estão interconectados. Então, isso são vias metabólicas, certo? Não podemos esquecer as vias metabólicas, é o que vai dar origem a poder redutor, energia e precursores. Eu volto a insistir nisso porque são essas vias metabólicas, isso é o fundamental desse curso, tá? Então esse é o beabá desse curso. Por isso que eu repito várias vezes. Eu vou voltar nessa imagem aqui porque ela precisa ser fixada por vocês, porque ela elucida muito bem tudo que a gente tem dito até agora. Então, deixa eu aumentar. Esses 13 precursores, ele é a base, ó. Aqui estão os 13 precursores. Então, aqui embaixo, na base, estão os 13 precursores. Esses 13 precursores, eles vão resultar aí em moléculas maiores, que vai dar origem às células, tá? E aí, como eu já havia dito, e é importante que a gente lembre, a gente precisa mais de uma via metabólica para conseguir esses 13 precursores. Sem essas outras, sem a conexão de várias vias metabólicas, o ser vivo ele não consegue obter os seus 13 precursores. Então, por uma única via metabólica, esse ser vivo não vai conseguir obter os seus 13 precursores. Então, essas vias metabólicas pelo qual os seres vivos obtêm os seus 13 precursores são as vias metabólicas fundamentais. Então, por exemplo, existe o que a gente chama de via glicolítica genericamente. Então, genericamente é via glicolítica, só que na verdade ela se chama Embden-Meyer-Parnas ou Ester-Dudenhoff, tá? É alemão. E tem algumas bactérias que ela é MP, ou seja, ela faz via glicolítica do tipo Embden-Meyer-Parnas, e tem bactérias que faz Enten-Dudenhoff, tá? Nós, mamíferos, fazemos, se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Me corrijam se eu estiver enganado. Nós fazemos a MP, os mamíferos. A gente não faz um ou outro. Mas as bactérias, elas são versáteis e elas conseguem fazer ou um caminho metabólico, que a gente vai discutir esses caminhos metabólicos, ou outro caminho metabólico. Então, por exemplo, quando a gente fala de E. coli, por que a E. coli é uma bactéria tão problemática em termos de saúde pública? Ó, quase que não sai a palavra. Por que ela é uma bactéria tão problemática em termos de saúde pública? Porque ela consegue se multiplicar em várias condições.
Veja só o exemplo. Ela pode ser bactéria que faz a via de MP e ela pode ser uma bactéria que faz a via de ED. Isso vai refletir na vivência, na sobrevivência dela em relação ao habitat que ela está inserida. Então, quanto mais vias metabólicas essa bactéria ou essas bactérias conseguem fazer, maiores são as opções de habitats de sobrevivência dessas bactérias. Então, o fato da E. coli conseguir fazer MP e ED dá a ela a possibilidade de habitar mais locais. Diferente de uma Haustonia, por exemplo, de uma Pseudomonas, de um bacilo. Ou seja, essas que eu citei agora, ou é uma ou é outra. Tá? Então, as bactérias elas são muito versáteis em termos metabólicos. Então, antes da gente ir para a terceira parte da aula, que eu vou fazer uma quebra da explicação, é importante que vocês tenham em mente que as bactérias elas não têm algo fixo, tá? Então, além de serem heterotróficas ou autotróficas, as vias metabólicas que fazem com que o metabolismo dessas bactérias fluam pode ser diferente de uma espécie para outra, tá? O importante, o principal, o fundamental é o quê? O importante, fundamental e o principal é que essas vias metabólicas supram energia, poder redutor e os precursores, tá bom?